Olá! Tudo bem? A segunda parte da A Felicidade Existe é uma provocação. Sim, a felicidade existe, depende de você, depende de mim. A minha felicidade depende de mim. Não permito que a minha felicidade dependa de uma outra pessoa. Por quê? Porque se alguém me ofende em um modo provocativo, se alguém me diz coisas, me diz frases ofensivas, eu vou dar a permissão para que aquela ofensa, para que aquelas palavras, ela entre e ela possa gerar em mim pensamentos negativos, possa gerar em mim emoções negativas. Então, a minha felicidade depende totalmente de mim, não depende de uma outra pessoa. Isso eu aprendi com os anos. Eu aprendi hoje eu posso dizer sou grata a uma depressão. E com essa depressão eu aprendi muitas coisas. Com essa depressão eu procurei, pagaram para mim fazer um curso de psicologia, um curso de counselor. E ali nesse curso eu aprendi muito sobre a mente humana, eu aprendi muito sobre comportamentos. Então, hoje eu posso afirmar que a felicidade existe e que depende somente de você. Somente de você. Você pode fazer a diferença. Você pode decidir todos os dias de manhã, quando você acorda, você pode decidir se você quer ser feliz naquele dia ou não, independentemente de qualquer circunstância, independentemente daquilo que aconteça no seu dia. Você vai ter o grande poder, porque Deus nos dá essa grande oportunidade de decisão. E é a coisa mais importante para mim é que Deus nos deixou o livre-arbítrio, o poder de decidir. Eu posso decidir se amanhã eu trabalho ou não. Se amanhã eu fico em casa, se eu trabalho em casa ou se eu trabalho fora de casa. Amanhã eu posso ter essa decisão. Hoje eu não me sentia bem, eu me sentia ainda cansada, ainda com a respiração afanosa, porque eu tive uma gripe, uma virose que durou mais de 10 dias. Então eu decidi de não ir trabalhar hoje fora da minha casa. Foi uma decisão que eu pude tomar porque não estava me sentindo ainda bem. Amanhã eu decidi hoje ir trabalhar, porque hoje à tarde eu me senti muito melhor, então eu vou trabalhar. Mas eu também posso amanhã decidir, se eu não estiver muito bem, por uma questão de saúde, eu posso ficar em casa. Eu posso decidir ficar em casa, ligar para a pessoa que eu tenho esse compromisso de trabalho e falar para ela que eu não estou bem e que a gente pode fazer um outro momento, ok? Então, é uma questão de decisão. Você pode decidir a sua felicidade. E você vai me dizer, Maria, você não sabe da minha vida, você não sabe dos meus problemas, você não sabe aquilo que eu passo.
Mas eu te digo com toda a minha convicção que basta você se fazer perguntas para você mesmo. Você vai se perguntar o que você pode fazer, qual a oportunidade você tem para transformar problemas em soluções. Eu tenho um livro de um psicoterapeuta italiano, Nardoni, e ele escreveu um livro, Psicossoluções. Eu gosto muito desse livro, de vez em quando eu vou ler coisas nesse livro, porque praticamente ele conta soluções que ele deu, sugerimentos que ele deu para os pacientes dele na terapia. Então, nesse livro conta vários episódios de vários pacientes. E quem tinha problema com comer demais, quem traía a sua esposa, quem brigava muito com os filhos, problemas de todo tipo, da vida cotidiana, da vida normal de um ser humano, problemas que eu chamo normal, a normalidade. Então ele dava soluções muito práticas, muito gostosas de fazer até. Então eu através de perguntas também, de perguntas que eu posso fazer para mim mesmo. Se uma situação, um contexto não é agradável para mim, hoje eu posso escolher ficar naquele contexto ou sair daquele contexto. Eu posso hoje escolher o tipo de amizade que eu quero, que eu tenho na minha vida. Hoje eu posso escolher frequentar pessoas que condividem comigo, as mesmas coisas comigo. Então, a felicidade, ela depende absolutamente de você mesma. Ela depende de como você reage ao ambiente, reage às suas emoções. Mas é uma decisão sua, Se você não sabe por onde começar, eu te posso falar um conselho, uma sugestão para você fazer. Sabe aquela roda do ratinho, que aqui em italiano se chama griscetto? Em português não lembro como se chama, mas talvez se chama griscetto também. É uma roda. O griscetto, quando ele está na gábia, ele entra dentro. E ele gosta de rodar, rodar, rodar. Então, muitas vezes eu me senti em uma roda de um griscetto, porque tinha situações que eu não conseguia sair. Tinha situações, por exemplo, por muito tempo, eu tentei mudar de trabalho com todas as minhas forças. No começo, quando eu cheguei na Itália, o que eu fazia? Eu cuidava de velhinhos, já cuidei de velhinhos por alguns anos, fiz um curso aqui no Brasil se chama, não é técnica de enfermagem, mas para trabalhar com pessoas idosas, para trabalhar com velhinhos. Então eu fui trabalhar em um asilo, aqui se chama casa de repouso para velhinhos. E lá nessa casa era uma casa enorme de 3, 4 andares, era uma vila, uma casa enorme. Então, máximo de pessoas que podiam ser hospedadas nessa casa era particular, e era de 30
pessoas, 30 velhinhos, então era muito grande. E então eu trabalhei bastante tempo nessa casa, fazia turnos, fazia amanhã, o período da manhã, das 8 da manhã às 2 da tarde, e fazia o período também da tarde, que era das 2 da tarde às 8 da noite. Não, lá eu nunca fiz noites, eu trabalhei algumas noites no hospital. Teve um período que me mandaram também para o hospital. Então, aqui da minha cidade. Então eu fiz essa experiência, mas era um trabalho que eu gostava de trabalhar com as pessoas, mas as pessoas velhinhas, porque eu amo pessoas velhas, mas não gostava de trabalhar diretamente, fazer a higiene pessoal, por exemplo. Fazer a higiene pessoal era uma coisa para mim terrificante. Praticamente, o que eu, no meu rolo, na minha função, deveria fazia, era limpar a merda, praticamente o cocô da pessoa velhinha. Quando ela era muito debilitada, a gente colocava o fraldão, uma fralda gigante nela. Então, limpar a merda da pessoa, o cocô da pessoa, para mim foi uma coisa terrificante na minha vida. E eu fiz muitas vezes. Não todos os dias, porque muitas vezes a pessoa não. Quando tocava o meu turno, a pessoa não estava com o cocô no fraldão, estava ou com xixi, ou então a pessoa ia sozinha. Era muitos pacientes, eram muitas pessoas que a gente tinha que fazer esse tipo de trabalho. E isso me dava muita agonia, me dava ânsia de vômito, era agoniante. Eu não fazia, para mim não era natural, não era natural. E eu já ficava ruim quando a minha filha era pequena, que eu limpava a bundinha dela. Imagina limpar o cocô de uma pessoa adulta, de uma pessoa velhinha. Então, para mim, foi um período muito difícil. Então, eu cheguei, me fiz perguntas: o porquê, Senhor, o porquê comigo? Mas era um trabalho que eu decidi fazer aquele curso, eu decidi procurar trabalho, me chamaram para ir fazer esse trabalho e eu aceitei. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça me obrigando a fazer aquele tipo de trabalho. Então, passou 1 ano e meio eu fazendo aquele trabalho. Eu também, no mesmo período e até mesmo um pouco depois, eu limpava. Aqui pagam muito bem fazer faxina nas casas, e as casas aqui é muito fácil de limpar. É um trabalho que eu gosto de fazer. Ainda hoje, às vezes, eu faço para algumas amigas velhinhas que eu tenho, que eu mantive nesses anos, mas muito raramente eu faço esse tipo de trabalho. Mas no período, quando eu decidi deixar a casa dos velhinhos, deixar o asilo e definitivamente não ir trabalhar mais porque eu não suportava mais. Então, foi um período que eu peguei bastante faxinas para me fazer. Contemporaneamente, eu fazia mediação cultural em algumas escolas, mas não era um salário fixo que eu ganhava, era por projeto. Quando acabava aquelas horas, 18 horas, 14 horas com uma criança, ou 2 ou 3, dependendo do período, tinha até 4, mas não era constante esse trabalho. Então eu precisava fazer outros tipos de trabalho para me manter quando eu cheguei aqui. Então, o que eu fiz? Eu me fazia perguntas e
e encontrava as soluções, porque quando você não quer aquela situação na sua vida, você não é feliz, você não está satisfeita, você não está contente, então você tem esse poder, tem esse poder de decidir o que é melhor para você, o que é bom para você. Eu aprendi que eu sou feliz fazendo um trabalho que eu amo, um trabalho que eu goste, e é aquele de ajudar pessoas, aquele de falar com pessoas. Então, hoje eu faço esse trabalho, faço de vez em quando, algumas faxinas, porque sou pagada muito bem e eu gosto de fazer em casa, em algumas casas de algumas amigas que eu tenho. E mas é uma decisão que é uma coisa que eu decido fazer e quando fazer. Se eu tenho muitos trabalhos que eu faço também um trabalho de eletricista hoje. Esse também é um trabalho que para uma mulher é um trabalho pesado, dependendo do que você vai fazer. Então, quando uma pessoa me liga, principalmente mulheres, eu tenho clientes também homens, mas eu tenho muito mais clientes mulheres. É um trabalho que é muito bem remunerado aqui na Itália. Então, é muito mais do que fazer faxina. Então, eu decido quando, para o Natal agora, antes do Natal, para uma minha amiga velhinha, ela me pediu para mim colocar uma presa, uma tomada e na área dela, fora de casa, para ela poder colocar as luzes de Natal. Então eu propus para ela colocar uma prolunga, colocar um fio, sem ter que furar nada, sem ter que colocar o tubo para colocar os fios dentro. Então ela não aceitou, ela quis fazer um trabalho todo, e numa tarde eu comprei todo o material, numa tarde foi um trabalho pesado, porque eu tenho que usar furadeira, é um trabalho muito mais masculino do que feminino. Não é que você vê muitas mulheres fazendo esse tipo de trabalho aqui. Eu sei que nos Estados Unidos tem, em outros países tem, talvez no Brasil tenha alguma mulher que faça a eletricista. Então, eu tenho um diploma da escola superior, como eu tenho o diploma também da Escola Superior no Brasil de Magistério. Eu consegui em 2021, em junho de 2021, eu fiz essa escola. Eu estudei no período da pandemia, 2 anos de pandemia. Eu tive a sorte de estudar através da internet. Então, foi ótimo para mim o período da pandemia, porque me ajudou bastante, porque eu trabalhava e à noite, às 5h30, eu ia para a escola. E muitas vezes eu ia com o suor do trabalho, eu ia sem tomar banho, mas eu procurava sempre de ir. Então eu consegui esse diploma e para fazer esse tipo de trabalho. Então, fiz estágio em algumas empresas de elétrica, de eletricista e aprendi bastante coisas, mas aí eu decidi não ir trabalhar em uma empresa. Por quê? Porque é um trabalho de 8 horas e eu quero gerenciar o meu tempo e não deixar que os outros gerenciem o meu tempo. Eu não vendo o meu tempo de trabalho. Então eu organizo ele completamente diferente e me encontro muito bem assim. Então, às vezes eu faço trabalho elétrico, sim. Não é que eu faço sempre, todos os dias, mas 1, 2 vezes na semana
eu tenho um tempo reservado para me fazer esse tipo de trabalho de eletricista, ok? Nunca tomei um choque elétrico fazendo esse trabalho. E já trabalhei muitas vezes em corrente, em tensão. Mas na escola eu aprendi, com os colegas trabalhando, eu aprendi a trabalhar com uma corrente elétrica sem tomar choque elétrico. Tem todo um cuidado que nós temos que ter. Então, a felicidade depende muito. Eu repito, sou repetitiva, mas a felicidade, ela depende muito de você. Então, quando você briga com o seu marido, quando você briga com sua mãe, quando você briga com qualquer pessoa que seja, com uma amiga, não tenha medo de falar aquilo que você sente, de expressar as suas emoções. Não tenha medo de... Não ofenda, procure não ofender o outro. Procure ser educada, educado. Procure ser gentil, mesmo falando em um momento de conflito, mesmo falando em um momento difícil. Mas procure não ofender, porque aquilo vai fazer mal para você. As palavras, elas têm um poder. Elas têm um poder grande na sua vida e na vida da outra pessoa. As palavras, elas podem salvar e elas podem ao mesmo tempo matar. Dependendo de que tipo de palavra você usa, ela pode ser uma metralhadora ou ela pode ser um cupido, não? Tem presente o cupido do amor? Então é assim. A felicidade, ela tem que ser construída, ela precisa ser construída. Ela não é que você vai esperar a felicidade chegar na sua porta e bater na sua porta. É você. Você é responsável, como eu sou responsável da minha felicidade todos os dias. Todos os dias eu sou responsável, totalmente responsável da minha felicidade. E você tem esse poder, esse maravilhoso poder. Então aproveita e eu vou te ensinar uma técnica para você não cair na armadilha de quando uma pessoa falar alguma coisa para você e o seu dia acabou. Aquela pessoa, alguma pessoa não... Pode acontecer um vizinho de casa, no seu trabalho, pode acontecer seu namorado, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa. Essa pessoa, ela pode te ofender, ela pode dizer palavras ofensivas para você, ela pode te acusar de coisas que você não fez ou que você fez. Mas o importante está a você a sua reação, o que você vai fazer com aquele tipo de informação que você recebeu. Se você vai ficar o dia todinho matutando, pensando em cima daquela ofensa, ou se você vai deixar para lá. Eu uso uma técnica que eu aprendi em coach ou em counselor, em coach. Eu aprendi essa técnica no curso de coach. Então, a técnica você conta 1, 2, 3, cancela. Você vai mentalizar, ok? Você vai mentalizar ou você vai falar? Eu gosto de falar 1, 2, 3, cancela. 1, 2, 3, cancela. Para que a minha mente cancele. E não, quando me vem aquele pensamento, aquelas palavras, aquela frase que aquela pessoa me disse, eu automaticamente cancelo. Eu procuro
pensar em outra coisa, fazer outra coisa e não deixar a minha mente, não deixar o meu cérebro voltar naquele pensamento. Por quê? Porque eu vou estar alimentando uma coisa negativa dentro de mim. As emoções, elas crescem. Se você é a pessoa responsável de alimentar qualquer coisa, uma coisa boa, um sentimento bom, ou alimentar um sentimento negativo, um sentimento ruim, alguma coisa que aconteceu com você naquele dia, ok? Eu hoje eu posso garantir para você que o meu dia, ele pode acontecer de tudo, mas eu continuo com um sorriso no rosto. Eu continuo feliz, eu continuo sorridente com qualquer pessoa. Os italianos, eles são bem diferentes, no sentido que até mesmo nós brasileiros e brasileiras somos mais, apesar de do nosso país ser um país que dizem de terceiro mundo, mas vivemos de uma maneira muito diferente dos italianos. Então, é muito relativo. Eu, por exemplo, mesmo que eu tenho muitos problemas, mas se aconteceu, o pneu da minha bicicleta furou, o pneu do meu carro furou, ou então aconteceu coisas piores, mas eu fico sempre com a mentalidade no positivo. Eu sei que nada dura para sempre. Eu sei que aquela situação, aquele problema, ele vai passar. Eu sei que ela vai passar, vai passar. Então, tem coisas que é preciso esperar. Precisamos ter a paciência de esperar para que as coisas mudem, as coisas aconteçam. Tudo tem um porquê. Então, eu sempre pergunto, faço minhas perguntas mágicas, o que eu posso aprender desse acontecimento? O que eu posso, que oportunidade eu vou ter dessa situação? Que oportunidade? Que oportunidade eu tenho que aprender? Nesses dias que eu fiquei um pouco de cama com a virose, então eu no segundo dia, no primeiro dia eu me perguntei que oportunidade eu tenho. Que oportunidade. Então eu comecei a ler e eu comecei a postar. Tem um canal, um perfil no Instagram, e eu comecei a postar coisas que eu estudei, coisas que pode fazer a diferença para a vida de alguma pessoa. Aquilo que eu quero para mim, eu também quero para as outras pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que encontrem de qualquer maneira esse perfil e podem aprender alguma coisa, podem tirar alguma lição disso. Então, para mim, essa foi a minha oportunidade de ficar doente. Sempre tem uma oportunidade que você pode colher e você pode fazer o bem para alguém que precise. Então, isso é maravilhoso. Então, a felicidade, ela tá com você. Não é que ela tá longe de você, ela tá com você. Você decide. Você tem a total liberdade de decidir. O autoconhecimento, você conhecer sobre você conhecer, você ter amor próprio, você aprender a se respeitar, você aprender, é um processo. Não é que tudo isso acontece da noite pro dia. Não é que eu hoje tenho essa consciência, hoje que eu construí em 2, 3 dias. Não. É desde 2007 que eu venho estudando, eu venho depois da minha depressão pós-parto. Esse ano a minha filha, ela vai fazer
18 anos. Então, ela já está grandinha, muitos anos se passaram, então foi tudo um processo. Mas tudo aquilo que eu aprendi, eu vou passar nesse canal, eu vou passar em todos os redes sociais que eu tenho. YouTube, Instagram, TikTok, às vezes eu coloco alguma coisa lá. E qual é o outro? Tem um outro, mas que eu não tô lembrada. Então, deixa pra lá. Depois eu vou lembrar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve nesse canal, você passa para frente esse conteúdo para outras pessoas, para que você possa ajudar mais pessoas. E eu tenho um outro segredo também para minha felicidade, é o meu maior segredo, é a leitura diária da Bíblia. Eu sempre aprendo muitas coisas. Na Bíblia tem muitas coisas preciosas. No provérbio tem muitas coisas preciosas. Falar com Deus, se abrir o teu coração a Deus. Então, aqui não se trata de religião, não estou falando de religião. Religião, cada um tem a sua. Então, mas o importante é você ter uma conexão com Deus, é você alimentar a sua vida espiritual. Ninguém pode ser feliz sem ter uma vida espiritual ativa. Vou repetir, ninguém pode ser feliz sem uma vida espiritual ativa, ok? Meu muito obrigado e até mais. Assina esse canal, não sei como é que se diz, assina esse canal ou se inscreve nesse canal, por favor, educadamente, por favor. E compartilha esse conteúdo para outras pessoas. Compartilha esse vídeo para outras pessoas que você queira dar uma ajuda. Um beijo.